Alô amigos, tudo bem com vocês? Estamos agora aqui para a gente fazer o resumão da semana, tudo que foi publicado de destaque aí na coluna do CT. Nós vamos fazer um resumo aqui para você que não acompanhou tudo ou que acompanhou e quer rever o que foi de destaque durante essa semana. Vamos começar falando do ex-presidente da Agência Tocantinense de Saneamento, o Edinho Fernandes. Nós conversamos com ele. O Edinho falou que é pré-candidato a prefeito lá de Gurupi. Ele é do PROS. No PROS tem uma candidatura natural que é da ex-deputada federal Josi Nunes, mas a Josi ele tem dito que não é candidata. Então nessa indecisão da Josi, ou decisão, né, que o Edinho já anunciou que vai disputar, que tem um projeto para Gurupi. Agora, Gurupi tem, segundo meu amigo, parceiro e grande jornalista Zacarias Martins, 27 pré-candidatos a prefeito. Qual que é a ideia, então, do Edinho? Primeiro, ele diz o seguinte, que não é um candidato aleatório. Ele é ligado a um grupo forte, a Assembleia de Deus, que tem uma representatividade, ou seja, tem um grupo então para sustentar essa candidatura dele, tem um apoio desse grupo, segundo ele disse, e ele quer juntar todos os pré-candidatos que não são ligados ao Paço nem ao Palácio e fazer uma candidatura de terceira via. Então ele quer se colocar como terceira via. Vamos ver se vai conseguir construir, porque todo mundo quer, vamos ver quem consegue realmente fazer. Também nós vamos falar sobre a questão do ex-reitor da UFT, o Alan Barbiero. O Alan deu uma entrevista à coluna do CT, que está aqui, está no nosso canal do YouTube, está no nosso site, na coluna do CT, e que ele diz uma coisa interessante. Ele fala que primeiro Palácio Araguaia e nem o Paço tem projeto para Palmas, e ele diz que em relação ao adversário que é mais próximo a ele, do campo político dele, que é o vereador Thiago Andrino, ele diz que o Thiago Andrino ele ainda tem uma experiência limitada. O Alan disse que ele já administrou orçamento de mais de 100 milhões como reitor da Universidade Federal, foi secretário de Estado do Meio Ambiente, foi secretário do município de planejamento no governo Amasta, e ele diz então aí que tem toda essa carga para ser candidato dentro de Palmas, também como uma terceira via aí, opção ao Palácio, ao Paço. Ele falou que vai conversar com Eli, com o professor Júnior Gel, com o Gil Barizon, com várias correntes para poder construir então essa candidatura dele, e também vamos estar trazendo aqui todas as informações para você. O deputado federal Carlos Gaguin, que é vice-presidente regional do DEM, entregou a comissão provisória do DEM lá em Praia Norte ao ex-deputado estadual Manuel Queiroz. O Manuel Queiroz, ele é pré-candidato a prefeito lá em Praia Norte, apesar de ser de outra cidade do Bico do Papagaio. O Manuel Queiroz, ele está no PDT, mas me disse, da senadora Cátia Abreu, mas me disse que vai deixar realmente o PDT e ingressar no DEM. E o Gaguin também, ele falou que naquela conversa que tiveram ele, o governador Mauro Carlesse, com o presidente nacional do DEM, o ACM Neto, em Salvador, na semana passada, ele disse que o ACM Neto garantiu a ele, Gaguin, que vai entregar a presidência do diretório regional para que o Gaguin comande o partido aqui no estado no ano que vem. É uma briga histórica aí entre o Gaguin e a deputada federal Dorinha Seabra Rezende, porque a Dorinha diz que não existe acordo nenhum, mas o Gaguin fala que existe um acordo de rodízio, que cada um ficaria um ano no comando democrata, e o Gaguin quer assumir então o ano que vem, e ele disse que o ACM Neto garantiu que em 2021 entrega para ele a presidência da comissão provisória aqui do Tocantins. Ele disse que essa conversa, essa declaração foi acompanhada, testemunhada pelo governador Carlesse e também pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Outro tema que nós trouxemos aqui é que após dizer que ferir a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária e também a lei de responsabilidade fiscal, a prefeita Cíntia Ribeiro deu uma recuada, na verdade, no que tinha dito, e acabou concedendo aí um reajuste de 12,48 de piso para o magistério, né? Era uma cobrança do magistério, vinha fazendo, ela tinha oferecido
4,48, que é o NPC, que vai pagar para todos os servidores, e falou que não tinha como chegar a esses 12,48, porque ia ferir a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece limites, né, de gastos com folha, e também feriria, segundo ela, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária. A Cíntia agora acabou recuando. Agora, eu até escrevi um editorial sobre isso, mostrou que a Cíntia está realmente cada vez mais entrando na campanha da reeleição, né? Lembrando que ela é candidata natural nas eleições. Então, uma pessoa que é candidata mais certa é a Cíntia, que está no mandato, tem direito à reeleição e deve ir para a disputa. E até agora, uma das críticas que vinham sendo feitas, e eu mesmo fiz essa crítica, é que ela não tinha entrado na política, fazendo política pensando na reeleição, e agora demonstrou que realmente começou a fazer política de olho na reeleição. O empresário José Alcimário é a aposta do PSDB lá em Brejinho de Nazaré para tentar vencer a prefeita Miyuki Yashida, né? A Miyuki, ela era do PSDB e no ano passado ela deixou o partido e foi para o DEM. E isso aí, logicamente, acabou colocando então o PSDB, pelo jeito, na oposição a ela. E aí o PSDB vem com esse empresário agora para tentar derrubar a Miyuki. Conversamos com o deputado federal Osíris Damaso, o deputado que realizou o encontro regional, o primeiro encontro regional do PSC do Tocantins hoje, né, com a presença até do governador do Rio, o Wilson Witzel, e ele disse para nós que quer ter mais de 20 candidatos a prefeito aqui no Tocantins, mas disse que quer priorizar qualidade. Ele falou que tem que ter honestidade, transparência e amor no coração, segundo ele disse, para lidar com as pessoas, para cuidar das pessoas. Então esses são os critérios. O deputado comentou algumas situações, por exemplo, o caso de Araguaína, tem o Dr. Norberto Martins, que é o candidato, é um médico cubano naturalizado brasileiro, que é o candidato do PSC lá em Colinas. O vereador Alexandre Ribeiro, que tenta construir uma candidatura no PSC aqui em Porto Nacional. Em Palmas, o deputado Osíris Damaso disse que quer ver quem vai apoiar. Primeiro vai construir uma chapa boa de vereadores, depois, segundo ele, em conjunto vão decidir quem apoiar. Ele falou que não tem dificuldade com nenhum dos nomes que foram colocados aí como pré-candidatos a prefeito. Em Araguaína, ele confirmou o convite ao Helenil da Penha para se filiar ao PSC para ser candidato a prefeito. Não tem muita sinalização de que isso vai ocorrer, mas ele elogiou muito o Helenil, falou que é uma pessoa honesta, competente, e ele gostaria muito de ter o Helenil para disputar a prefeitura de Araguaína com ele. E lá em Paraíso, que é a cidade dele, o PSC está na oposição ao prefeito Moisés Avelino, né? O Moisés Avelino que tem como candidato para essa eleição seu vice atual, que é o Celso Moraes, que é muito forte candidato, um jovem político, e tem 11 pré-candidatos da oposição, inclusive são 3 do PSC. E estão todos tentando construir uma candidatura única, mas o deputado Damaso falou que seria o ideal, mas também se tiver que ter 3, 4 candidaturas, ele acha que cabe lá, tem umas 3, 4 candidaturas lá em Paraíso, correto? Bom, o Adriano Rabelo deve estar saindo do Republicanos para ir para o MDB. Ele foi convidado pelo senador Eduardo Gomes. Na eleição de Pugmil, pessoal, antes de falar da eleição de Pugmil, deixa eu falar sobre Araguaína ainda. O Jorge Frederico, conversei com ele, e ele fez questão de reforçar o seguinte: olha, eu sou pré-candidato a prefeito de Araguaína, pela oposição, não faço parte da base do Dimas. Na verdade, assim, é uma marcação de espaço, que todo mundo sabe que ele é da oposição. Agora, o que se diz em Araguaína é que está cada vez mais forte que o Jorge Frederico pode ser o candidato do governador Mauro Carlesse lá em Araguaína. Parece que a candidatura do secretário César Halum parece que não decolou mesmo, e o Jorge Frederico tende a ser o candidato do governador Mauro Carlesse dentro de Araguaína. Um fato curioso é que o Jorge Frederico é do MDB, do mesmo partido do Helenil, que é pré-candidato a prefeito. Agora, o Jorge Frederico dizendo que é pré-candidato da oposição, e o Helenil é pré-candidato da base do Dimas, é um dos pré-candidatos do Dimas. Tem outros, tem o Marcos Marcelo, o vereador, tem o vereador Gipão, que é o presidente da Câmara, tem o chefe de gabinete
do Dimas, que é o Wagner Rodrigues, e tem ainda o suplente deputado estadual, o Harrison Macedo, delegado Harrison Macedo, são todos pré-candidatos, e o Helenil também. Então o MDB tem um pé na oposição e um pé na situação lá em Araguaína. E para a gente terminar, vamos falar sobre a eleição de Pugmil, eleição suplementar, teve cassação da prefeita lá, e aí vai ter uma eleição agora suplementar no domingo, ou seja, estamos num ano eleitoral aí, praticamente já 9 meses da eleição ordinária, e estamos falando de eleição de 2016, na verdade, ainda, né? Então a eleição suplementar é isso. E na eleição suplementar tem o Nazaré Amanso do Cidadania, o Dircineu Bolina do PSDB e o Valmor Hagstedt, que é do PSB. É uma eleição que está estadualizada, né? Cada grupo corrente praticamente do Tocantins tem um candidato, por exemplo, do Cidadania, o Nazaré Amanso é o candidato do Palácio Araguaia, não só com apoio de todo o entorno do Palácio Araguaia, o presidente da Assembleia, o Antônio Andrade, o senador Eduardo Gomes, enfim, o próprio Newton Franco, nós vamos falar um pouco sobre isso, apoia também o Nazaré Amanso. Já o Dirceu Bolina, ele tem o apoio do ex-senador Ataídes Oliveira, que é o presidente regional do PSDB, mas tem outros, como a Dulce Miranda, o Valdemar Júnior, a Dorinha também, que o apoia, e o Valmor Hagstedt, do PSB, que é apoiado aí pelo presidente regional do PSB, ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta. O que eu ia falar de interessante do MDB é sempre dividido, o MDB é uma coisa interessante, né? O MDB é o vice do Dircineu Bolina, né, com o Ângelo Mário. No entanto, apesar de estar na vice, o MDB, o presidente do MDB, o deputado estadual Newton Franco, está no palanque do candidato da Cidadania, que é o Nazaré Amanso, né? Não só ele, o Jair Farias também, que é do MDB, também está apoiando o Nazaré Amanso, enquanto o MDB está na chapa, então, do Dircineu Bolina, mas mesmo assim eles preferiram ir para o palanque do Cidadania, coisas da política, né? Pessoal, essas foram as principais informações dessa semana, e nós voltamos na semana que vem com outro resumão aí do que aconteceu na política tocantinense. Um abraço a todos e até lá.